Bom, gente, por incrível que pareça, ainda existem muita confusão sobre a definição de bullying. Então, nós vamos saná-las agora em comportamento. Catarina Moda Íntima. E nós estamos aqui com o educador Marcos Liba, ele que é um estudioso sobre esse assunto, que existem muitas dúvidas ainda, né, sobre o que é bullying. Então, bem-vindo, Marcos. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer viu? É meu, sempre estar aqui. E por incrível que pareça, né, Marcos, existem muitas dúvidas, enfim, todo mundo fala que é isso, que é aquilo. Então, qual que é a definição de bullying para a gente abrir até um espaço para todo mundo, se tiver alguma pergunta a respeito, ou se você tiver dúvida sobre alguma situação, liga aqui no 3337-3114 e aí o Marcos pode até nos ajudar, né, a sanar essa dúvida, se é que você tem. Então, o que vem a ser o bullying, a definição de bullying, Marcos? De 2 anos para cá, o termo bullying ganhou espaço na sociedade. Sim, né? Verdade. Infelizmente, hoje há um movimento de querer transformar tudo em bullying, sendo que não é. Né? Então, assim, nós temos diferenças entre brincadeira, agressão e bullying. Tá. Brincadeira é algo bom para todos os envolvidos, é algo positivo. Na brincadeira é até engraçado, porque a criança que faz o papel de vítima na brincadeira, quando acaba a brincadeira, ela dá risada, ela sorri. Então ela finge que ela foi atacada, que ela foi ferida, mas no final da brincadeira ela levanta e sai rindo junto com o agressor que estava brincando de agressor. Então a brincadeira é algo bom. A agressão é algo ruim, porém é algo isolado, acontece uma vez. É uma violência, porém essa violência acontece em um momento em que os envolvidos não estão bem e uma ação desencadeia aquela agressão. O bullying é algo muito mais sério, porque ele causa dor psicológica. Para ser bullying, tem que ter 3 características. É intencional, acontece várias vezes e acontece entre pares. Então, o agressor, que é a pessoa que faz o bullying, ela faz porque quer. Ela escolheu fazer a maldade. Pensado. Ela vai com várias estratégias, ações pensadas para fazer o ataque. Tá. Né? Acontece mais de uma vez. Né? A vítima, que é a pessoa que sofre o bullying, acaba sofrendo aquela ação durante o processo. Sim. E muito importante e interessante, a terceira característica, que acontece entre pares. Pessoas que estão no mesmo ambiente ou que possuem a mesma faixa etária. Então, é criança com criança, jovem com jovem, adulto com adulto. Não há bullying, por exemplo, né, que é uma pergunta muito comum, o professor pratica o bullying contra o aluno? Não, não pratica. O professor pode ser infeliz de falar alguma coisa errada ou de fazer alguma coisa errada, porém, para ser bullying, por definição, acontece entre pares. Tá. E quando acontece... O que acontece com quem sofre o bullying, né? E também essa pessoa, o que ela pode fazer para que isso pare, né? De repente, normalmente são nas escolas que acontece mais. Isso, o termo bullying ele é muito usado para o ambiente escolar, né? Bullying escolar. Se você pesquisar nos livros e na internet, é muito comum encontrar não o termo bullying, mas o termo bullying escolar, né? No ambiente de trabalho, assédio moral, ou mobbing e assim por diante, né? O bullying é quando uma pessoa decide fazer mal para uma outra pessoa. Okay. A agressão acontece, pode ser por meio físico, psicológico, calúnia, intimidação, roubo, né? E isso acontece várias vezes, né? Essa pessoa que sofre por esse constrangimento, essa violência, de maneira repetida, ela acaba tendo uma série de sintomas, né? Tristeza, isolamento, ela busca fugir do contato social, tem dificuldade de aprender, né? E aí, os pais educadores devem estar atentos aos sinais que representam o bullying. Então, se o filho vem indo bem na escola e, de repente, sem motivo, começa a ter uma queda no rendimento, ou se você percebe que no ambiente familiar, em momentos de reunião familiar, como no domingo ou em alguma festa, a criança revida, ela não quer ir, são sinais característicos de quem sofre bullying. O melhor caminho é a conversa. Só que eu ia falar, como é que os pais podem ajudar? Porque acho que não tem ninguém melhor que os pais para ajudar, né? Sim,
quem sofre bullying por um tempo prolongado tem que procurar ajuda especializada, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, tá? Porém, o primeiro meio para se chegar a isso são os pais. Só que normalmente as crianças têm medo de falar para os pais, porque tem medo que o pai, muitas vezes o próprio pai, ao saber que o filho sofre bullying, o próprio pai represa o filho. Por quê? Porque acha que o filho é um fraco que está sofrendo aquela situação. Aí piora toda a situação. Piora tudo. Então, o primeiro ponto importante é que os pais escutem os seus filhos. Quando perceber os sinais que eu falei anteriormente, abrir espaço para que o filho confie nele e que conte a situação. A criança, por sua vez, ela tem que olhar em seu redor, à sua volta, e procurar um adulto de confiança, seja no ambiente familiar ou escolar, e contar para esse adulto o que vem acontecendo com ela. Com certeza. Agora, é importante que os pais também se orientem, né? O que vem a ser o bullying, porque eu vou até comentar uma situação que já está virando brincadeira, né? Um dia, ao telefone, fazendo um orçamento, eu pedi um desconto, né? Sim. E a pessoa do outro lado falou assim, não, ele falou, você está fazendo um bullying comigo. Quer dizer, as pessoas estão usando de modo errado o termo, que é muito sério, né? Muito sério, exatamente. Quando se fala então, isso não é uma brincadeira, né? Não, é muito sério. Quando se fala de bullying, nós estamos falando de um problema que é de saúde mundial. Não existe escola que não tenha bullying. Todas as escolas têm bullying. E o bullying causa dor psicológica, que pode levar a uma depressão profunda, a perca de vontade de viver da criança, ou mesmo o desejo de se vingar do ambiente em que está sofrendo, né? Então as pessoas não podem começar a usar o termo de qualquer modo ou para toda a situação, né? Há algumas mensagens no Facebook que se usa muito o termo bullying. Quem nunca sofreu bullying? Isso é errado. Agressão ou um momento de intimidação, todos nós passamos, e é até positivo. Sim. Porque através da agressão isolada é que nós aprendemos a nos posicionar, a lutar pelo nosso espaço. Porém, quando se fala em bullying, é algo prolongado que tem consequências sérias. A criança ou o jovem que passa por bullying e não é bem tratado, ela vai ser um adulto infeliz. Um adulto com dificuldade de se manter no emprego. E vai refletir em tudo isso, no mercado de trabalho, no casamento, relacionamento, na família, porque ela vai achar que todo mundo, sempre o tempo todo, está querendo perseguir e boicotar ela. Então, assim, temos que ter cuidado em usar o termo bullying. E eu observo também que sempre que acontece o bullying, ou, né, é sempre por um estado físico, né? Ou porque é gordinho, ou por opção sexual, ou tem outros termos, outras formas que as pessoas praticam. A maior parte do bullying acontece entre as meninas através do bullying psicológico. Que é aquele bullying que as meninas, elas usam um olhar, falsas notícias, mentiras, para intimidar uma outra menina. Então é muito comum, tem até um nome que a literatura traz, abelha rainha. Você encontra uma garota que é carismática, que ela tem a capacidade de manipular as demais garotas para ficarem contra uma outra garota. E aí a perseguição, ela acontece através de olhares, risadinhas, através de mensagens pelas ferramentas sociais, o cyberbullying. E olha o perigo que os pais devem achar que essa garota é líder, né? Mas na verdade ela está sendo... Por mal, líder por mal. Exatamente. Há um erro sempre. É importante a gente lembrar isso, porque às vezes os pais acham bonitinho, né? Nossa, olha lá, ela é a líder, tem o dom. Tem o dom. Isso é perigoso. Para que está sendo usado esse dom? Né? Dom, todo mundo tem um. Mas para que está sendo usado? Né? É muito comum sempre pensar no agressor como forte. Né? Aquele que bate, que empurra, mas além desse agressor, nós temos o agressor, no caso, o carismático, o político, o que sabe muito, que através do conhecimento, ou através da fala, acaba liderando o grupo para agir contra o mal. Né? Então, o bullying que mais acontece? O psicológico, na sequência que vem crescendo muito, que é um problema, que é o cyberbullying, que é o uso da internet para provocar o bullying, que é muito sério, porque ele potencializa o bullying real. Quando nós temos um bullying numa sala de aula, é isolado.
quando se posta no Facebook ou no Twitter, ele torna-se popular. A escola toda fica sabendo e, infelizmente, muitas vezes o que se posta na internet, mesmo sendo mentira, ganha um caráter de verdade. E todo mundo, ao invés de querer conhecer a pessoa, passa a julgar e a perseguir sem mesmo conhecer. Né? E temos o bullying muito comum entre os meninos, que é o bullying físico. O empurrar, rasteira, né? Que é muito comum entre os meninos, principalmente de 10 a 12 anos. Entendi. Agora, claro que eu acho muito mais fácil a gente se aprofundar o conhecimento através de filmes, de livros, porque a leitura não tem igual, né, Marcos? Com certeza. E os pais devem buscar essas leituras. E você trouxe alguns de exemplo para que os pais possam assistir. É bacana assistir os pais junto com os filhos, isso sim, é legal? Muito bom. Na verdade é assim, nós só combatemos um problema quando conhecemos. Né? Então, conhecemos como? Através de revistas, de livros, de filmes, tem músicas que falam sobre bullying. Né? Então é importante que o pai, no momento de lazer, sente com o filho e veja o filme. Um filme não pode ser exibido por exibir. Né? Tem que conversar um pouquinho antes, ver o filme e após a exibição bater um papo sobre o que viram. Né? E quais são os que você trouxe pra gente? Eu trouxe 3 filmes sobre o bullying. Né? O primeiro que é o filme Crissa, né? Mostrar? Que é um filme para criança, né? Ele é muito didático, é excelente porque mostra uma garota que chega numa escola nova e a rejeição que ela sofre em forma de bullying. Tá? Crissa, que é um filme excelente. Esse aqui é indicado para crianças até 11 anos. Tá? Aí eu trouxe também um que é muito importante e é um dos mais bem feitos quando se fala em estudar o bullying, que é o filme Bullying, Provocações Sem Limites. Esse aqui é mais adequado para jovens do ensino médio, educadores e pais. Né? É um caso real, né? Em forma de vídeo, de filme, excelente para saber aonde pode chegar o bullying. Tá? No caso, o garoto, que é um caso real na Espanha, ele acaba se matando por não ter um espaço, uma ajuda dos pais e da escola. Tá? Trouxe um filme que é maravilhoso. Esse aqui é para os pais. A imagem dele é linda. É um filme bem forte, né? Em Um Mundo Melhor, onde se mostra a importância de não se omitir. Muitas vezes o filho dá vários sinais, está pedindo ajuda, e o pai, a mãe ou o responsável, a escola, ignora. Né? E aonde isso pode chegar. Né? Então, é um filme indicado para os pais em Um Mundo Melhor, belíssimo vídeo. Tá? E também trouxe 2 livros. Esse aqui da Luma Ribeiro, que é o livro Bullying. Ele é bem didático e qualquer um, no caso criança, jovem, pais, educadores, consegue entender bem todos os detalhes sobre o bullying. Tá? E também, muito bom, excelente, esse aqui é livro para ser de cabeceira, para ter sempre para ler, é o livro Ética para Meus Pais, né? Que é um livro onde um adolescente, ele narra a vida dele e através dessa narrativa nós deparamos com questões de bullying, de ética, de justiça. Esse escritor é muito bom, é da Tyler, e esse livro muito recomendado para pais educadores. E eu tenho certeza que na leitura desses livros tem 2 benefícios, né? O estimular a leitura, que é muito importante. Certeza. E o conhecimento específico do bullying. E o conhecimento específico do bullying. Isso verdade. Mesmo. Marcos, muito obrigada pela sua presença. Cada hora que você vem aqui a gente esclarece mais ainda, fica com muito mais informações e também com reflexão em casa, né? Tomara que você reflita depois desse nosso bate-papo. Muito obrigada e deixa seu blog, né, para as pessoas que tiverem mais dúvida, pode enviar e-mail para o Marcos. Eu tenho certeza que ele vai responder. Muito obrigado, eu. O blog é www.marcosliba.com.br, onde você encontra vídeos, filmes, notícias sobre o bullying. Ele é alimentado semanalmente, 2 ou 3 vezes por semana. E qualquer pergunta, relato, dúvida, contato @marcosliba.com.br, que eu respondo no mesmo dia. Com certeza, e responde mesmo, viu? Marcos, muito obrigada pela sua presença. Até a próxima. Até a próxima.